E aí, turma, eu sou o César, professor de História, e nesse vídeo eu vou tentar fazer a explicação da semana 2 do PET de História da turma do nono ano. O tema da aula de hoje é sobre um dos eventos mais importantes da história europeia, quiçá mundial, que é a Revolução Francesa. Mas antes de irmos para a Revolução em si, vamos tentar fazer aí um resumo sobre o que estava acontecendo na França naquele período. Vamos abordar o contexto histórico. A França passava pelo antigo regime, o regime absolutista. O então rei Luís XVI estava no poder, enquanto a França passava por uma crise econômica gigantesca. Depois ali de se envolver em duas guerras, a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra e depois a Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde os franceses vão ajudar os colonos a lutarem contra os ingleses, que foi uma tentativa de revanche ali contra a Guerra dos Sete Anos que a França perdeu da Inglaterra. A sociedade francesa estava dividida, era dividida em três grupos, ou melhor, três estados, que era o clero, a nobreza e os trabalhadores burgueses em geral. A população estava enfrentando um período de fome, que até aquele meme que a Maria Antonieta, esposa do Luís XVI, vai falar que se não tem pão que comam brioches, tipo o que alguns burgueses falam hoje com arroz. A diferença é que naquele período eles enfrentaram uma colheita muito ruim e hoje os produtores só preferem vender para fora a preço de dólar do que vender dentro do Brasil. Para resolver esses problemas internos, o rei vai convocar a Assembleia dos Notáveis, onde eles decidem aumentar o imposto sobre o terceiro estado. Nessa sociedade francesa, apenas o terceiro estado pagava imposto, não se pagava entre o clero e a nobreza. Mas isso não resolveu o problema, então o rei convocou os Estados Gerais, depois de mais de 100 anos. Então o rei Luís XVI convoca. A diferença é que a Assembleia dos Notáveis convoca o clero e a nobreza e os Estados Gerais convocam o membro dos três estados. Só que o grande problema dessa convocação dos Estados Gerais é que a votação feita pelos membros não era por cabeça, e sim por estado. Como o clero e a nobreza sempre andavam ali juntos, eles sempre combinavam o voto, enquanto os trabalhadores votavam sozinhos. No caso, o clero e a nobreza sempre iriam votar para manter seus privilégios, aumentando o imposto apenas sobre o terceiro estado, enquanto o terceiro estado não ia votar contra, mas não tinha o que fazer. O voto era por estado e sempre ficava 2 contra 1. Então, os membros do terceiro estado vão pressionar o rei para que a votação fosse feita por cabeça, por quantidade de membro. E aí sim o terceiro estado teria a chance de vencer. Mas o rei não aprova e dissolve o Estado Geral, que é quando o povo se revolta, se une ali na sala do jogo de pela e vai declarar que estão em Assembleia Constituinte. O povo francês, que já estava sendo influenciado ali pelas ideias iluministas de liberdade e igualdade, o marco inicial dessa revolução é no dia 14 de julho de 1789, que é quando acontece a queda da Bastilha. A Bastilha, que era uma antiga construção absolutista que abrigava os presos políticos, além também de ser um grande depósito de pólvora, vai ser o primeiro alvo dos revolucionários, composto ali principalmente pelos sans-culottes, como eles eram chamados. Culotte é uma calça típica francesa usada pelos nobres, então aqueles que não eram nobres, que não usavam essa calça, eram conhecidos como sans-culottes. E destrói então esse símbolo do absolutismo que era a Bastilha. Pouco tempo depois, eles publicam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde eles vão defender pela primeira vez ali os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, os lemas da Revolução Francesa. E nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles pensavam das mulheres? Não, as mulheres não tinham o mesmo direito. Tanto que em 1791, uma francesa chamada Marie Gouze vai publicar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, exigindo para as mulheres os direitos iguais aos do homem. Porque nesse período as mulheres não tinham direito à propriedade privada, também não tinham liberdade profissional e nem acesso às instituições públicas. E começa então o processo ali de dividir os poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Também começa o processo de separar a Igreja do Estado, e em 1791 é publicada a primeira Constituição Nacional Francesa, ainda estabelecendo uma monarquia constitucional. O rei ainda ficaria no poder, mas apenas de forma figurativa, já que essa era uma vontade ali da burguesia, né, manter os seus acordos com os nobres. Só que ali em 92, 93 o rei vai tentar fugir, depois de tentar organizar ali uma resistência junto com outras monarquias de países vizinhos para retomar o poder. Ele vai ser impedido e capturado pelo povo francês, onde vai acontecer o julgamento do rei Luís XVI e posteriormente vai ser executado na guilhotina, que vai ser aí um dos símbolos da Revolução Francesa. A guilhotina, que é um jeito novo ali de garantir a pena máxima, a pena de morte, já que às vezes quando era com o machado não dava tão certo, nem sempre se matava. Então a guilhotina foi um jeito mais humano que eles encontraram ali de resolver esse problema.
Após a morte do rei, aquela sociedade francesa revolucionária que era dividida no geral em dois grupos, que eram os girondinos e os jacobinos, onde os jacobinos eram compostos pela camada mais baixa, pela camada mais pobre da população, também os mais radicais, e o outro grupo que era o do grupo dos girondinos, que era composto ali pela maioria da burguesia, pelos grandes proprietários de terra, que queriam manter seus privilégios e tinham medo que os jacobinos, chegando ao poder, tirassem a terra, tirassem a riqueza deles. Uma coisa interessante aí é que os jacobinos eles se sentavam à esquerda do parlamento, enquanto os girondinos se sentavam à direita, daí aquela divisão clássica entre direita e esquerda na política, onde aqueles que estão sentados à esquerda lutam por mais igualdade e aqueles que estão à direita lutam para manter os seus privilégios e a liberdade para poder fazer o que eles bem entendessem. Quando os jacobinos chegam ao poder, eles vão fazer grandes mudanças, eles vão declarar o voto universal, vão declarar o fim da escravidão nas colônias francesas, que é o que vai resultar ali na independência do Haiti após um longo processo revolucionário. E essa fase também vai ficar conhecida como o período do terror, pelo menos pelos girondinos, porque foi o período onde o Robespierre, que era o grande líder dos jacobinos, vai perseguir e guilhotinar aqueles que fossem contrários aos regimes dos jacobinos ou qualquer um que fosse acusado de traição. Não era chamado de fase do terror pelos jacobinos, e sim pelos girondinos, que são aqueles que vão chegar ao poder depois. Porque depois de muito medo, os burgueses que compunham a classe dos girondinos vão se unir e vão dar um golpe nos jacobinos, sequestrando Robespierre, matando ele na guilhotina e chegando ao poder. E continua essa repressão. Fazem algumas mudanças ali, eles tiram o voto universal e colocam o voto censitário por renda, apenas aqueles que tivessem determinada quantia monetária que poderiam votar, mas com o tempo também vai ver seu governo sendo enfraquecido, onde eles vão perceber que eles precisavam de uma figura de liderança, alguma figura que fosse amada por todo o povo francês, para que essa pessoa assumisse o poder. E essa pessoa vai ser ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão Bonaparte, um jovem militar de muito prestígio na França, que vai surgir ali como ícone de estabilidade na política francesa através do golpe de 18 Brumário. E a chegada de Napoleão ao poder vai ser a consolidação do poder da burguesia na França. Após o golpe, nós teremos o primeiro período ali do governo napoleônico, que é o período do consulado, onde o poder é dividido entre 3 cônsules, mas o primeiro cônsul era Napoleão, ele tinha mais poder, onde ele vai criar o Banco Nacional, vai colocar o franco como moeda oficial da França, vai modernizar a indústria francesa, já que ela estava bem atrasada ali na Revolução Industrial, em comparação com a Inglaterra. Vai criar também o Código Civil Napoleônico, onde ele vai instituir a propriedade privada, garantindo a igualdade perante a lei, que são coisas ali de base de pensamento burguês. Nesse Código Civil ele também proibia as greves, proibia a criação de sindicatos, além de voltar à escravidão nas colônias francesas. Napoleão também vai decretar o Estado laico, o Estado sem uma religião oficial, mas com liberdade de culto, o que vai gerar um grande apoio da população. E todo esse apoio que Napoleão vai conseguir, ele vai dar um autogolpe, ele vai dar um golpe nele mesmo e teremos início então a era do Império Napoleônico, onde ele vai decretar a volta da monarquia, só que agora sendo Napoleão, o rei, o imperador, melhor dizendo. Agora é um imperador não da nobreza, não com os nobres, mas com a burguesia sendo sua base, sendo sua aliada. Tanto que para representar esse rompimento com a igreja, ele vai chamar o Papa que vai vir de Roma para a coroação de Napoleão, só que chegando lá, ele mesmo, o próprio Napoleão, vai pegar a coroa e colocar na sua cabeça, mostrando assim como que o Papa era inútil perante aquele novo império. Agora, Imperador Napoleão, não sendo rei, porque o imperador ele tem ideias expansionistas, a França tinha ideia de reconquistar e conquistar outras terras, usando ali de toda a sua supremacia militar, só que ele vai ter um pequeno problema aí no seu caminho chamado Inglaterra. Os franceses vão perder numa batalha muito importante chamada Batalha de Trafalgar, e é quando Napoleão vai decretar o bloqueio continental, onde ele não conseguia vencer a Inglaterra por meio da guerra, por meio do exército, ele vai tentar encontrar outro jeito. Esse jeito era através do bloqueio continental, onde nenhum país poderia fazer comércio com a Inglaterra. Se algum país tentasse comercializar, vender ou comprar algum item da Inglaterra, Napoleão invadiria, com a ideia de enfraquecer a Inglaterra economicamente para depois ele conseguir vencer ela militarmente. 2 países vão romper esse bloqueio continental, sendo eles o primeiro Portugal, só que Dom João VI, então rei de Portugal, ele era mais esperto, ele vai juntar ali todas as riquezas da corte, todos os membros da nobreza e vão rumar para a sua colônia na América, que no caso é o Brasil, tanto que acontece. Por isso a vinda da família real em 1808. Então Napoleão chega para conquistar Portugal e chega lá e não tem mais nada para ele conquistar. Era só terra, não tinha riqueza nenhuma, não tinha mais nem trono, porque o trono agora estava no Brasil. E o outro país que vai romper o bloqueio continental vai ser a Rússia.
Então Napoleão vai tentar invadir a Rússia, só que aí acontece aquele meme já conhecido que o Napoleão tenta invadir a Rússia no inverno, e a Rússia, usando uma estratégia de terra arrasada, vai destruindo toda a sua terra. Naquele pedaço ali, Napoleão avançando, terra destruída, não tinha o que comer, até chegar o inverno. Quando chega o inverno, as tropas napoleônicas não tinham comida e se veem derrotadas pelo frio. Napoleão vai perder muitos soldados nessa guerra, ele volta para a França, e então é o momento em que outros países que eram inimigos da França vão ver a oportunidade de enfrentar Napoleão. E assim eles organizam um contra-ataque e derrotam Napoleão. E vão prender o Napoleão na ilha de Elba por um tempo e vão restaurar a dinastia da família Bourbon na França. Volta então ao rei, enquanto Napoleão estava preso. Só que o Napoleão era um cara com muito apreço entre os militares, e quem tomava conta da prisão eram os militares. Então Napoleão vai conseguir fugir, vai voltar para a França, vai assumir o trono novamente, e esse período vai ficar conhecido como governo dos 100 dias, porque só vai durar 100 dias. Assim que a notícia que o Napoleão tinha voltado ao poder vai chegar entre os outros países, eles vão atacar novamente a França, e é onde Napoleão vai perder na famosa Batalha de Waterloo para a Inglaterra e vai voltar a ser preso agora em uma ilha do Atlântico, na ilha de Santa Helena, onde ele vai permanecer até a sua morte. E essa foi a aula de hoje, um resumão aí sobre a Revolução Francesa e também sobre o período napoleônico. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Lembrando também que a correção da semana 2 também já está no canal, caso vocês queiram conferir. E nos vemos na próxima semana. Valeu!